Você que pode e trouxe a sua Bíblia, aí no celular também, ou a sua Bíblia em papel, né? Abra comigo em Neemias capítulo 6. Neemias capítulo 6, a partir do versículo 1, eu quero falar um pouquinho. Vocês, quem tem vindo na escola bíblica, vai ouvir algumas coisas que a gente tem falado aos domingos, né? Mas eu creio que tem tudo a ver com essa palavra de hoje. Eu quero falar sobre um pouquinho de chamado ministerial, ou chamado para dar um abraço, ou chamado para você ir ali apagar uma luz, ou chamado para você ficar na portaria, mas o chamado, que é algo que precisamos cumprir o propósito de Deus, né? Neemias capítulo 6 diz o seguinte, a partir do versículo 1 até o versículo 14: Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda até que este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: Vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém atentavam fazer-me mal. Enviei-lhe mensageiros a dizer: Estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhe dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta, do teor seguinte: Entre gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: Este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo estas palavras: Vem, pois, agora, e consultemo-nos juntamente. Mandei dizer-lhe: De tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tudo o teu coração é que inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: As suas mãos largaram a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechamos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: Homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira alguma entrarei. Então percebi que não era Deus que o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias, Sambalate o subornaram. Para isto o subornaram, para me atemorizar, para que eu assim viesse proceder e a pecar, para que tivessem motivo de infamar e me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante a essas suas obras, e também da profetisa Noadia e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Só até aí por enquanto. Eu quero, como eu tenho falado, vamos falar um pouquinho de chamado. Com Neemias aqui não foi diferente. O chamado de Neemias,
que era para a restauração das muralhas, né, de Jerusalém, que as muralhas estavam derribadas, estavam pegando fogo, estava tudo queimado, o tempo não era fácil, o tempo era difícil, né? A circunstância que se encontrava não era das melhores, mas quando a gente volta no capítulo 1, por favor, e a gente vê a situação que estava Jerusalém, e Neemias se colocou. Obrigado, viu, Rosângela? Deus abençoe a sua vida. Gente, os nossos diáconos é top, não é? Não é benção? Aí pra você ver. Água fria. Eu vou em algumas igrejas. Quando eu vou em algumas igrejas, eu sempre falo dos diáconos e das diaconisas. Na hora que elas vêm trazer água, eu falo de todo mundo lá. Eu falo assim, gente, às vezes eu penso algumas para bater palma para os nossos diáconos, porque é bênção. Quem somos nós sem eles, né? Servindo, né, em todo o tempo, à disposição que eles têm. Não é verdade, Juca? A disposição dos nossos diáconos e diaconisas. Não é fácil, não. Tem hora que eles têm que ficar correndo atrás dos meninos. A igreja enche, eles têm que correr para encher, buscar cadeira, né? Mas é bênção do Senhor, né? Eu acho que Deus, se Jesus voltasse, se tivesse outra oportunidade de voltar todo mundo, eu queria ser diácono de novo, só para ser pastor. Porque o diácono é um passo para estar aqui, não é verdade? É isso. Mas vamos voltar lá. Neemias capítulo 1 diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam, o que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me: o restante que não foram levados para o exílio se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados, as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, como eu disse, a situação que Neemias estava e ouviu falar sobre Jerusalém não foram uma das melhores, não foram uma das melhores situações que se encontrava, não foram um dos melhores momentos, porque o que ele queria ouvir? O povo de Jerusalém está fazendo festa, as muralhas estão fortificadas e todo mundo está lá festejando, mas não foi esta a palavra que ele ouviu. A palavra que ele ouviu que o povo estava em ruína, sofrendo, alguns estavam presos, sofrendo perseguições, as muralhas estavam derribadas e as portas queimadas. Então não foi o melhor momento, o seu chamado, o melhor aquilo que ele ouviu da boca de Deus, para que ele pudesse ir restaurar, ser convocado para esta restauração, né? Não era um dos melhores momentos, porque o nosso chamado da parte de Deus, quando Deus nos chama para alguma coisa, para exercer alguma função ou para fazer algum tipo de trabalho, é porque aquele lugar não está bem. Aquele lugar não está bem. E precisa de uma pessoa de disposição que tenha coragem de enfrentar a situação e fazer, colocar a mão na massa. E colocar a mão na massa. Então, o que eu quero te dizer com isso a princípio? O lugar que você está e que você está ocupando é o melhor lugar para que seja edificada a obra de Deus. Mas, Mauro, eu não estou fazendo nada na casa do Senhor. A sua casa é o melhor lugar que precisa de você para essa edificação e essa restauração todos os dias. O seu local de trabalho também é um lugar que precisa de você. Se você está ali, não é por acaso. Você está ali é porque ali precisa ser edificado e ser restaurado.
Pessoas precisam ouvir o Evangelho. Às vezes pessoas também precisam de uma oração. É por isso que nós estamos ali. É por isso que nós somos plantados em alguns lugares. Então esse é um dos nossos chamados. Não é só na obra do Senhor dentro da igreja. É você também estar passando pela rua. Às vezes a gente sai para ir no supermercado, não é uma saída por acaso. A gente tem que sair de antena ligada, porque alguma coisa pode acontecer. Então o nosso chamado às vezes é na rua para socorrer uma pessoa, um necessitado. Não sei se vocês lembram, uma vez eu contei aqui que eu estava saindo do posto lá para ir para a rua fazer meu serviço. Encontrei com um rapaz sentado lá. Ele estava amarelo. Se ele estava amarelo, alguma coisa ruim, estava sem força. Não estava aguentando chegar até o posto. Eu tive que catar ele pelo braço e levei ele até lá. Então, alguma coisa estava precisando de mim ali. Eu era o cara do momento, para ajudar ele a chegar até ali. Então, alguma coisa nós vamos contribuir na vida de alguém, porque eu creio que Deus tem um propósito em tudo isso. E aqui, a gente vê na vida de Neemias que não era diferente. A situação que estava em Jerusalém estava em ruína, as portas estavam queimadas, foi chamado para uma restauração. Só que quando a gente chega aqui no capítulo 6, depois de ter feito todo o trabalho, as portas ainda não foram colocadas nos portais, mas as brechas estavam todas tampadas. Por que as brechas estavam tampadas? Os inimigos entravam em Jerusalém e faziam o que queriam, porque as portas estavam abertas, não tinha porta, estava tudo queimado, as muralhas estavam quebradas, tinha brecha. E quando há brecha, o inimigo entra e faz bagunça, ele samba, ele aproveita a oportunidade. Só que Neemias trabalhou, na sua convocação ele trabalhou pesado, ele convocou o povo, e as muralhas foram colocadas de pé, foi restaurada, as brechas foram tampadas. E dentro aqui do versículo 1 que nós vemos, aparece quem? Sambalate, Tobias e Gesem. Quem era Sambalate? Era um governador de Samaria. Quem eram os samaritanos? Eram inimigos do povo de Israel. Tobias era governador de Amon. Amon era um Deus que servia ao Senhor? Não, era inimigo. Gesem também provavelmente era de um povo árabe. Então 3 inimigos se levantaram contra Jerusalém, contra Neemias, porque Neemias tinha reedificado o muro, e eles não encontraram brechas mais, as brechas foram tampadas, e não tinha como eles acessar mais Jerusalém, não tinha como entrar, os inimigos não iam conseguir entrar. Por quê? Qual que foi o problema deles? Por que eles uniram? Eles uniram porque eles sabiam que o povo de Deus, reunido novamente, o povo lá, os judeus reunidos, com o mesmo propósito, em nenhum momento eles iam conseguir entrar no meio deles para fazer bagunça. Eles estavam unidos no mesmo propósito. E eles começam a armar algumas coisas. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, certo? Aqui no versículo 2 diz assim: Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: encontre-nos nas aldeias, no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. Enviaram-me mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Olha o que os inimigos fizeram. Mandaram uma mensagem para Neemias: vem encontrar conosco, Neemias, nós precisamos conversar com vocês. Mas a resposta de Neemias: eu estou fazendo uma grande obra. Ele tinha o quê? Objetivo. Ele tinha objetivo. Ele sabia que o seu chamado da parte de Deus, ele não poderia parar a obra. Ele não poderia,
porque se ele parasse, que ele era um referencial, todos iam parar. Ele falou assim: eu não posso parar agora, porque eu estou numa grande obra, e eu não vou encontrar com vocês. Eles eram inimigos, era a estratégia do inimigo querendo tirar a atenção dele, para que ele pudesse parar a obra. E se ele parasse ali, o que ia acontecer? O inimigo encontrou uma brecha, dormiram num ponto, eles aceitaram o nosso convite. É o que o diabo está fazendo. O diabo está tirando a atenção de muitas pessoas que estão na obra, e tem conseguido fazer isso. Você sabe por quê? Não estão focados, não estão focados. A atenção deles está de qualquer jeito, de qualquer maneira. A atenção deles não estão voltado para a cruz, a atenção deles estão voltando das coisas do muro, e o diabo oferece, aceita o chamado, e o que? Eles saem do propósito, Mas Neemias sabia o que ele estava fazendo. Neemias entendia o que ele foi chamado para fazer. Ele entendeu isso, e ele se firmou nesse propósito. Ele se firmou em tudo isso, porque os mensageiros foram até eles. Ele falou assim: isso aí não tem jeito, é cilada. Ele tinha o quê? Uma direção de Deus. Os ouvidos dele estavam ouvindo a voz de Deus, para que ele não saísse do propósito. Permaneça no propósito, ouve a voz do Senhor. E sabe o que acontece? Versículo 4: 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Sabe o que os inimigos fizeram? Vamos intensificar em cima dele. Vamos intensificar, porque nós chamamos uma vez, eles nos vieram, mas 4 vezes intensificaram. Vamos tirar a atenção deles. Eles estão se fortalecendo. Se eles se fortalecem, eles vão nos perseguir, eles vão conseguir nos vencer. Era isso que eles queriam. Vão nos fortalecer, vão intensificar isso aí, vão tentar tirar a atenção dele. A Bíblia diz assim, olha, quando a gente ora para a pessoa, expulsa o demônio, ele sai, não sai? E depois volta mais quanto? É porque a casa estava vazia, não é? A casa não foi ornamentada. O que eles fizeram aqui? Intensificaram, vão em cima dele, vão chamar ele para vir estar conosco, vão trazer para perto de nós, vão tentar com que ele pare essa obra. O diabo tem feito isso, irmão. Aqueles que não deram ouvido, ele está se intensificando, está se levantando com todas as forças, para tentar parar. Mas você sabe o que acontece? Quando temos propósito e objetivo, ele não vai conseguir nos parar. Vamos olhar para a vida de Jó? O diabo chegou perante o Senhor e falou com ele assim: quem que dá testemunho de Jó? É o próprio Deus dá testemunho de Jó. Assim: viste meu servo Jó? Íntegro, reto. Aí o diabo falou assim: é porque você está cercando ele. Aí Deus permitiu que o diabo tocasse. Falou assim: você pode tocar nele, mas não mata. E o que acontece com Jó? Perde tudo, inimigo se levanta, perde família, esposa, perde fazenda, gado, perde tudo. O diabo se levantou contra ele e intensificou. E eles doidos foram lá: lamenta-se, blasfema esse Deus aí, morre Jó. Mas só que Jó sabia quem era o Deus dele. Jó sabia. Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento e faz isso, mas lá na frente reconhece de novo, falando: não, esse é meu Deus, esse é o porto seguro. E quando a gente chegando no final do livro de Jó, o que Deus faz com Jó? Dá tudo novo para ele, porque tinha propósito. Deus tinha propósito. As coisas podem vir sobre as nossas vidas, o diabo pode armar cilada, pode intensificar as intenções dele para derrubar, mas se a gente tiver objetivo, propósito no nosso chamado, naquilo que Deus tem para nossas vidas, e eu seguir ele, quem vai te parar? Ninguém.
Ninguém, irmãos. Ninguém vai nos parar. Sempre as tentações, irmãos, vai aumentar. Só que nós temos que olhar qual é o nosso objetivo. Qual é o seu objetivo na obra? Qual é a intenção do seu coração na obra? Porque se o nosso coração estiver no Senhor, nós estamos no melhor lugar. Lembra do jovem rico? Sabe por que ele não conseguiu abrir mão? É porque o que estava no coração dele estava aqui na terra, não estava no céu. É por isso que quando Deus falou com ele, vai, pega tudo que você tem e divide. Ele falou assim, não tem jeito. Aquilo estava pegado a ele. Ele conhecia toda a palavra. Ele conhecia, ele responde para o Senhor, mas isso aí tudo eu tenho ouvido, isso eu tenho observado. Ele conseguia, estava tudo ali, mas a intenção do coração dele estava na terra, estava aqui na terra. Se a intenção do coração dele estivesse no alto, quando o Senhor tivesse falado com ele, ele tinha aberto as suas mãos, falou assim, isso para mim não tem nenhum problema, dificuldade de dividir não, Senhor. Mas ele não conseguiu romper, e aí o diabo entra e faz o quê? Bagunça, porque as brechas estão abertas. E nós temos que olhar qual é o nosso objetivo. E a gente tem que tampar as brechas, fechar as brechas. E se o nosso objetivo estiver firmado em Deus, nós vamos conseguir romper cada vez mais. E a gente vê aqui, ó, no versículo 5, então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta. Olha o que eles fizeram, os amigos. Olha o que aqueles inimigos juntaram lá e fizeram. Porque chamaram o convite, ele não aceitou. Fizeram mais 4 convites, ele não aceitou. Falou, nós temos que pegar ele de alguma forma. Nós temos que derrubar ele de alguma forma para que ele pare essa obra. Para que ele pare essa obra. Versículo 5, uma carta aberta. Versículo 6, do teor o seguinte, entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser rei deles. Olha o que esse povo escreve na carta contra Neemias. Inventa uma mentira na carta, e eles espalham essa carta, pegando mentira para todo quanto é lado. Por quê? Pelo convite eles não aceitaram. Agora vamos ver se a gente pega na mentira. Vamos ver se pega. E começou a espalhar. Qual era a intenção? O que eles escreveram na carta? Ó, vocês estão edificando esse muro aí, a gente está sabendo disso. É para vocês revoltar contra nós. Revoltar contra nós. E a intenção sua é ser rei. É ser rei nesse lugar, por isso você está fazendo isso. A mentira começou a espalhar. Mas sabe o que Neemias estava? Ligado no céu. Versículo 7. E pusestes profetas para falarem a teu respeito. Olha o que a carta continua dizendo. Que eles ainda chamaram profetas para falar palavras boas para ele. Irmãos, o diabo é sujo. Muito sujo. A mentira pertence a ele. O engano pertence a ele. E ele ainda pode levantar profetas para proferir mentiras a seu respeito, ao nosso respeito. Ele pode. Sabe por quê? Para nos parar. Para nos parar. Só para tirar do caminho. Só para você ficar doido. E uma mentira, irmãos, às vezes quando ela é dita ao nosso respeito, é muito mais fácil as pessoas acreditarem na mentira do que na verdade. É muito mais fácil. É muito mais fácil elas acreditarem na mentira do que na verdade. E a mentira, quando espalha, ela tem condição de matar uma pessoa. Se não estiver firmada, ela desespera, ela vai para o canto, suicida.
Aí quando vai ver a mentira, quantas pessoas não estão presas por causa de uma mentira? Quantas pessoas não desistiram por causa de uma mentira? Quantos casamentos também já não acabaram por causa de uma mentira? Quantas pessoas não perderam o emprego por causa de uma mentira? Por causa de uma mentira. E a gente vê qual é a capacidade do diabo em fazer isso. Versículo 8: mandei dizer-lhe, de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que inventas, porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. O medo deles, irmãos, era o povo se fortalecer, porque o povo unido conseguiria romper as barreiras. O povo de Deus unido conseguiria romper todas as barreiras. Uma carta, irmãos, contendo mentiras. Quando se está focado, fazendo a obra, o diabo vai tentar várias vezes, de várias formas, para te parar. Mas sabe onde nós devemos estar? Ligados em Deus todo o tempo. Todo o tempo. E você sabe qual que é o gostoso disso? Mateus capítulo 6, versículo 6. Diz assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Sabe o que Mateus está dizendo aqui para mim e para você? Nós temos que nos fortalecer mais. E foi isso que Neemias fez. Neemias se fortaleceu. Ele entrou, ele viu a destruição de Jerusalém, ele entrou para o lugar secreto, e ali foi falar com Deus em secreto, e Deus foi para dando a ele uma direção. Ele fez isso, foi diariamente, todos os dias ele se fortalecia, para estar mais perto do Senhor, e aquilo que viesse de fora, não conseguiria abalá-lo, porque ele estava se fortalecendo, ele estava falando com Deus em secreto, e o seu coração se alegrava cada dia mais no Senhor. E é porque Deus ia cercando, ia guardando a vida dele, porque ele todos os dias estava no secreto, cantando louvores, adorando o Rei dos Reis, rendendo aos pés dele, prostrando diante dele, reconhecendo ele em todo o tempo, e Deus o guardando, Deus o fortalecendo, porque nenhuma das estratégias dos inimigos conseguiu derrubar Neemias. Nenhuma delas, porque ele foi se fortalecendo cada vez mais no Senhor. Ele tinha uma conexão diária com Deus, uma conexão diária. É por isso que ele era a cada dia reanimado, por isso que a cada dia ele era fortalecido. Continue, Neemias, continue. Os inimigos vão tentar, se fortaleça em mim, se fortaleça em mim. Quem é que você quer fortalecer? A sua carne ou seu espírito? Fortaleça seu espírito. Entra para o secreto, fala comigo em secreto. E Deus foi dando para ele estratégias de romper com os inimigos, de vencer os inimigos. E nós precisamos todos os dias, irmãos, entrar para esse lugar secreto. Nós precisamos todos os dias de entrar para esse lugar secreto, para Deus nos direcionar, para Deus nos capacitar a vencer os inimigos todos os dias. O inimigo que quer levar a nossa alma, ele vai levantar pessoas todo o tempo para tentar nos parar. Vai, mas nós estamos no lugar secreto, falando com ele todos os dias, ele vai nos fortalecendo. Os nossos ouvidos são tampados por ele, os nossos olhos vão estar fitados na cruz, os nossos joelhos vão poder dobrar todos os dias, buscando a ele, mas é ele que vai nos fortalecer. Com Neemias não foi diferente. Deixa eu voltar aqui para o texto.
Irmãos, não sei se você já leu Lamentações, no capítulo 1, e a gente vê a situação que estava ali, né? A situação que estava em Jerusalém não estava fácil, né? Que diz assim, olha, palavra do pregador, filho de Davi ao rei de Jerusalém. Lamentações, estou lendo o lugar errado. Peraí, deixa eu voltar aqui, deixa eu pegar. Só para mim ler uma parte aqui, viu? Rapidinho. Diz assim, olha, Lamentações capítulo 1. Como já solitária a cidade, outrora populosa, tornou-se como viúva, o que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Chorai e chorai de noite, e as suas lágrimas se correm pelas faces. Não tem quem a console. Entre todos os que a amavam, todos os seus amigos procederam perfidamente contra ela, tornaram-se seus inimigos. Judá foi levado ao exílio, afligido e sob grande servidão, habita entre as nações, não acha descanso. Todos os seus perseguidores o apanharam nas suas angústias. Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas, e os seus sacerdotes gemem, as suas virgens estão tristes, e ela mesma se acha em amargura. Olha aí a forma como é que estava, irmãos. Isso é um homem de coragem, que entendeu o propósito do seu chamado, para ir fazer a obra, para poder caminhar ali entre o povo, ouviu a voz de Deus, inimigos levantam, e ele dá ouvido apenas à voz de Deus. Ele dá ouvido apenas à voz de Deus. Porque ele entendeu que entrando para o secreto, falando com Deus, ele ia se fortalecer todos os dias. O seu olhar não foi desviado, a atenção dele não foi tirada. Ele tinha uma conexão direta. Neemias tinha um lugar de fala, é onde ele entrava e se fortalecia. Irmãos, duas maneiras de conectar-se com Deus. 1 Tessalonicenses 5,17 fala também, devemos orar sem. 1 Tessalonicenses capítulo 5,18 diz assim, em tudo dai. Ele orava, ele se conectava, ele se fortalecia, ele se capacitava, e ele ouvia a voz de Deus. E em todo o tempo ele estava o quê? Orando, e dando graças a ele, reconhecendo que ele era Deus. E em todo o tempo, Neemias foi fortalecido pelo Senhor. Sabe por quê? A obra era árdua, e ele conseguiu fazer o trabalho. Ele reuniu as famílias ali, famílias foram reunidas no mesmo propósito. E os inimigos falaram assim, a gente não vai conseguir invadir, vamos inventar. E nada destruiu, sabe por quê? Propósito, objetivo. Irmãos, não sei se você já ouviu falar isso, eu vou repetir novamente. Você sabia que eu e você tem responsabilidade na salvação de outra pessoa? Você sabia disso? Nós somos responsáveis. Sabe por quê? É um fortalecendo o outro. Continua. Mas eu não estou aguentando, eu vou lá, vou orar com você. Vamos fazer isso, vamos fortalecer nós dois, né? Todo mundo junto, no mesmo propósito. Quando a mentira vem, o que você tem que fazer? Joga ela fora, manda embora. Se a gente para ouvir, você viu a fulana? Aí você para, não, o que aconteceu? Aí pronto, acabou. O que o diabo fez? Encontrou uma brecha. Mas se a gente não aprende a jogar ela fora, a gente também perde o foco.
Mas se nós tivermos objetivo, no mesmo propósito, sabe quem é que vai te parar? Ninguém. Ninguém. Porque o tempo este é um tempo de edificação. Os dias são maus e nós precisamos todo momento ser fortalecidos, estarmos preparados. A todo tempo estar preparado. Sabe por quê? Sabe o que aconteceu outro dia? Eu estava aqui, eu não vou revelar quem é a pessoa não. Aí tinha uma pessoa aqui, ela chegou ali para mim, ali dentro, estava assim. Eu preguei lá em cima, e eu só ouvindo. Você pregou. Aí eu entrei na conversa. Eu falei, você pregou? Preguei. E aí, como é que foi? Você gostou? Gostei. Eu posso te chamar para pregar na igreja? Ela falou, pode. Eu falei, pode mesmo? Ela falou, pode. Eu achei que ela ia correr. Ela é uma adolescente. Vocês vão saber só no dia. Mas ela falou assim, eu falei assim, eu posso te chamar para pregar? Ela falou, pode. Eu falei, posso marcar o dia? Pode. Eu falei, escolhe então, você quer pregar quarta ou domingo? Ela falou, quer pregar domingo. Eu falei, logo domingo? Ela falou, você tem coragem? Ela falou, tenho. Eu falei, então você vai pregar no domingo. Ela vai pregar no segundo domingo de agosto, que é dia dos pais, no culto da manhã. Ela não ficou com medo. Eu falei, senhor, é engraçado. Você é assim, assim, assado. Não, eu tenho coragem. Então, todo tempo a gente sempre tem que estar preparado para essas coisas. Sabe por quê? Às vezes você vê uma pessoa na rua desesperada. O que você vai fazer? Não, eu vou ligar para o irmão Mauro que ele vem aqui ajudar. Não, ajuda você. Ajuda você. Ué. Não, eu vou ligar lá para manifestou um demônio, que eu vou ligar para a Ivanete lá, que ela que... Não, se vira você nos 30. O que você está fazendo aí na casa do Senhor? Você não está servindo? É você. Não, mas que... Não, é Ele que ora. Não, é você mesmo. É você. Não liga para fulano, não. Deixa Deus te usar. Esteja preparado. É por isso que a todo momento nós temos que estar preparados. Irmãos, quando a gente entra para o quarto de escuta, para o quarto de conversa, a gente recebe a plenitude de Deus. O que é a plenitude de Deus? É o tudo de Deus. Ele quer derramar o tudo dele sobre as nossas vidas. Nós temos que estar nos preparando até para isso, até para receber o tudo de Deus. Porque quando Ele começa a derramar o Espírito Santo dEle, encher o nosso coração, nos fortalecer, te capacitar, para você fazer a diferença, Ele está derramando tudo dEle sobre a sua vida. Quando nós somos tirados do lamaçal e feito nova criatura, ser chamados de filho, Ele começa a nos encher cada vez mais. É porque você entrou para o secreto para buscar a Deus, e nada vai desviar a atenção. E quando a gente entra ali para o lugar de escuta, a gente começa a interessar mais em ler a Bíblia, o que? Aprender da palavra. É isso que Ele quer para mim e para você. Quando a gente entra para esse lugar de escuta, a gente começa agora também a aprender a esperar em Deus, não ser ansioso com nada, ser aquele fast food, né? Você ligou, não, aprende a esperar em Deus, a ter paciência, a ter cuidado. E quando a gente entra para esse quadro escuro, a gente começa, irmãos, a orar por motivos específicos. Porque Deus está nos dando uma direção, uma resposta. Deus está colocando você, está te dando a oportunidade de fazer a diferença. Porque às vezes a gente costuma orar só por nós mesmos, né? Se a gente lê lá em Mateus, no próprio Mateus capítulo 6, lá no versículo 5, que diz assim, enquanto orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé. O que a Bíblia está dizendo? Não seja como eles, não. Se a gente começa a ser egoísta, a orar só para nós mesmos, a Bíblia fala assim, não seja como eles. Eles pensam só neles. Mostra para as pessoas que estão orando, começa a mostrar para as pessoas que estão jejuando, começa a mostrar para as pessoas que estão dando mais oferta, mais dízimo, meu dízimo é maior, e sai assim,
Mas sabe que quando a gente entra para o secreto, Deus te esconde nele, para você ser diferente, ser manso e humilde, porque nós entramos na presença do Senhor. Neemias podia ter saído e falar assim: é eu aqui que sou o cara que estou construindo o muro, ó. Eu sou eletricista, pedreiro, bombeiro, hidráulico, sou tudo. Ele falou assim: não, a obra aqui é do Senhor, nem nada meu, a obra é do Senhor. Eu sou apenas chamado para cumprir um propósito. É isso que Deus quer de mim, quer de você, que nós entramos para esse lugar e passamos a ouvir Ele, e passamos a sentir essa presença doce dEle, para começarmos a viver mais e mais o nome dEle. E quando a gente entra para esse lugar, a gente entende que a nossa oração, ela tem que ser contínua. E quando a nossa oração é contínua quer dizer todos os dias. Não é orar segunda-feira e depois vir aqui no próximo domingo, não. É contínua, todos os dias. Isso mantém a plenitude de Deus sobre nós. Porque em todo o tempo nós estamos falando com Deus. E quando a oração é contínua, a gente lembra todos os dias da palavra. Você já viu aquela pessoa usa óculos? Perdi meu óculos. Onde que ela perdeu o óculos? Dentro da Bíblia, já tem 2 meses. Já viu uma história assim? É porque esqueceu de tudo, esqueceu da palavra, esqueceu de falar com Deus, não buscou esse relacionamento. E quando a oração é contínua, a gente anda sempre com Deus. Sabe que você está andando pela rua, a coisa está pegando, aí vem aquela voz macia assim: entra pela outra rua, anda pela outra rua, sai daí. Aí o trem pega lá, você que foi desviado, porque Deus te tirou daquele lugar e te fez passar por outro. Por quê? Você está andando com Ele. Está andando com Ele. Quando a oração é contínua, a gente ora a todo momento. Todo momento você lembra que tem que orar. Você tem que orar. Às vezes as pessoas vêm assim: você ora para mim? Claro que eu oro. Por quê? Você já treinou. Você está treinando. Aonde que a gente treina? Em casa, no lugar secreto. E nós estamos precisando disso. Neemias não foi tirada a sua atenção, porque ele entrou para o lugar de fala. Ele entrou para o lugar de escuta. Ele entrou para o lugar de oração, que era na presença do Senhor. E nós precisamos disso, entrar para esse lugar. Sabe por quê? Uma vez eu ouvi uma história. A menina falou assim: eu saí da igreja porque as pessoas estavam falando de mim dentro da igreja. As pessoas estavam falando de mim dentro da igreja, agora eu saí da igreja. Aí a pessoa que foi visitar ela falou assim: ó, vamos fazer o seguinte, você vai entrar dentro da igreja, você vai para a igreja. Aí nós vamos fazer o seguinte: você vai pegar um copo com água, cheio, até na tampa, e você vai começar a dar a volta dentro do templo, e as pessoas lá, não deixa a água cair, não deixa a água cair, e vai, não deixa cair, e você vai dar a volta, eu vou mandar você parar. Ela parou e mandou ela parar. E aí, como é que está o seu copo? Ele continua cheio. Você sabe por quê? Você deu importância pela que as pessoas estavam falando de você. Você deu muita importância para isso. Na hora da pregação, você não estava ouvindo a pregação. Na hora do louvor, você não estava participando. E você deu importância para isso. Se você estivesse focada naquilo que estava acontecendo no meio da igreja, nada tinha te tirado da presença do Senhor. Nós temos que estar focados, irmãos. Temos que estar focados. Quando nós estivermos focados em nosso objetivo, no nosso chamado, seja ele qual for, faça o melhor. Ouça a voz do Senhor. Queira ouvir a todo tempo a voz do Senhor. Seja direcionado por Ele. Mas seja direcionado por Deus.
O seu trabalho seja direcionado por Deus. Mas a sua oração, ouça a voz do Senhor. Foque no trabalho. Foque. Ah, mas eu estou lendo a Bíblia. Mas você está lendo a Bíblia, você não vai aprender. Foque na leitura bíblica. Continue lendo. Continue lendo. Continue lendo. Continue buscando, entendendo e reconhecendo a presença do Senhor, porque nós precisamos disso para esses dias, para a edificação da nossa casa, para a edificação da nossa família, para a edificação no lugar de trabalho, aonde você estiver, no supermercado, seja qual for a situação, nós temos que estar preparados e Deus vai nos usar em tudo isso. Deus vai nos usar. Mas eu sou velho demais. Isso não está escrito na Bíblia, tá? Se você for muito velho, você não vai ser usado. Deus vai te usar no seu conhecimento, na sua sabedoria. Deus vai te usar em tudo isso. Mas eu sou novo demais, eu sou pequeno. Isso também não está escrito na Bíblia. Se você for noivo demais, você não vai ser usado. Quem usa é Ele, quem faz é Ele. Nós temos que estar à disposição de fazer. Se disponha, deixa o Senhor te usar. Feche as brechas. O inimigo vai vir e não vai encontrar lugar, porque nós nos fortalecemos no Senhor. Nós aprendemos a ouvir a todos os dias a voz do Senhor. Tem que estar no lugar secreto, o lugar de escuta, para nos fortalecer. E assim a obra vai adiante. Ouça a voz do Senhor. Se envolva. Faça o seu melhor. Dê o seu melhor. E deixa Deus te usar para tampar as brechas, para consertar as muralhas, para trazer as portas de volta, para trazer o povo de volta para Jerusalém. Irmãos, no ano de 1945, o povo estava voltando para Israel. Dizem que todos os judeus entraram no avião, cada um com um saco de terra. Cada um com um saco de terra. Eles sabiam que onde estava plantando. Sabe como que nós temos que ser? Nós temos que estar firmados, irmãos, no simples. O simples é Cristo, para que nós possamos crescer cada vez mais, e Deus vai nos usar. Tenha o seu lugar secreto, faça o seu lugar secreto. Neemias fez isso, e ele ouviu a voz do Senhor, e Deus o usou. Os inimigos tentaram, mas não conseguiram, porque ele se fortalecia no Senhor. Amém? Que o Senhor possa encher o seu coração, encher a sua casa, todos aqueles que estão à sua volta, que buscam o Senhor, que Ele possa fazer de você ser um referencial, para quando os inimigos se levantar, e você falar, pode vir que a minha fortaleza, o meu escudo é o Senhor, e nós possamos reconhecer isso. Amém? Você pode colocar sobre os seus pés só mais um momento? Deus, irmãos, Ele quer nos dar, Ele tem nos dado e quer nos dar cada vez mais uma condição ímpar, uma condição de podermos ser usados verdadeiramente, de você ser um instrumento.